Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E por que será que o aquecimento global é tão controverso? Bom, eu acho que o debate tá só no aquecimento ainda, entendeu? Aquecimento. Bom, Miguel, obrigado pela contribuição, muito pertinente como sempre. Mas hoje vamos saber se esse tema merece mesmo tanta controvérsia. Ultimamente, a mídia geral tem deixado em evidência o debate entre pessoas que dizem que o aquecimento global é real e outros que dizem que ele é falso, ou pelo menos negam que ele é causado pelo homem ou mesmo que não é nada demais. Esse vídeo não vai se tratar sobre argumentos contra ou a favor, mas simplesmente tentaremos entender por que esse tema, que parece ser nada controverso no meio científico, apresenta tantos problemas de aceitação do público geral. Isso acontece não só por um mero fato de muita gente da população em geral não saber de uma informação científica ou outra, mas uma parcela que ativamente nega de alguma forma o aquecimento. Tudo isso por conta de ideologias políticas. Diferentemente de políticos, cientistas costumam mudar de ideia sobre determinado assunto sob a luz de novas evidências. Se um dia for descoberto que o centro da Terra é feito de chocolate, por exemplo, então não há problema, o consenso científico simplesmente muda. Porém, se o fato do centro da Terra ser feito de chocolate for contra algum valor ideológico de algum grupo político, aí nós vamos ter um problema. Esses grupos normalmente estão mais interessados nas conclusões do que na informação em si da ciência. Claro que existem exceções, mas essa é uma tendência. O problema disso é que muitas vezes pesquisas são feitas para satisfazer essas ideologias. Elas não são publicadas em grandes veículos científicos de confiança, como revistas científicas bem estabelecidas ou instituições de credibilidade. Ao invés disso, elas são lançadas na mídia comum, como revistas e jornais de notícias gerais. E isso confunde a mente da população por fora dos pormenores científicos do assunto. Afinal, essas pessoas são bem mais prováveis de retirarem informações lendo um artigo de uma revista generalista, como Carta Capital ou Veja, do que uma revista científica, como a Science ou a Nature. E não há nada de errado com isso. Imagina você ter que partir para uma linguagem técnica muitas vezes pouco acessível e em outra língua. Certamente isso não é para qualquer um. Sem falar do tempo que você teria que gastar para verificar profundamente cada informação que você vê no cotidiano. Agora, o que as revistas científicas têm que as generalistas não têm? Bom, para saber disso, vou chamar agora os Hugobertos. A diferença entre revistas científicas e generalistas é a revisão por pares, ou seja, para se publicar na Science, por exemplo, seu texto submetido passa pela avaliação de diversos profissionais que trabalham com o mesmo tema que você. Caso existam erros no seu discurso, ele vai ter que passar por modificações ou até mesmo pode ser negado. E não são profissionais escolhidos por quem quer publicar, nem por ideologias. E eu sei que esse método pode não ser uma perfeição suprema, mas é o melhor que temos hoje e funciona. Já para publicar em uma revista generalista, simplesmente não existe isso. O conteúdo científico escrito num veículo de comunicação como esses não tem um compromisso tão grande com a verdade. Pode ser até escrito por um acadêmico, mas nem sempre acadêmicos estão certos. Nada impede de alguém com um diploma falar algo conceitualmente errado dentro da sua própria área de formação. Mais importante do que quem fala é onde ele fala. E é claro que as referências também contam. Mesmo que esse comunicador esteja usando um meio que não garante o seu compromisso científico, para saber sobre a veracidade do que é dito, basta olhar as suas referências. Se essas, por sua vez, forem baseadas em meios de credibilidade, ótimo. Caso contrário, que pena. Ô, Hugobertos! Em resumo, matérias em revistas e jornais generalistas sem referências de credibilidade e às vezes sem referências nenhuma têm jogado uma dúvida na cabeça do público leigo sobre o aquecimento global, o que é muitas vezes alimentado por ideologias políticas. E para completar a equação, temos vários fatores da mente humana que nos fazem não dar tanta atenção a isso,
Vejamos agora alguns deles. O viés do status quo nos faz adiar a resolução de problemas que parecem difíceis demais. Por isso que às vezes, quando temos muita coisa trabalhosa para fazer, como estudar para uma prova difícil, acabamos resolvendo tirar um cochilo ao invés de abrir o livro. A aversão a mudanças nos faz não querer mudar os nossos hábitos, costumes e estilo de vida. Pessoas, quando precisam fazer alterações na sua vida, precisam de mais evidências que aquela mudança vai realmente servir de algo. Também temos o viés do otimismo, no qual julgamos que eventos ruins são mais difíceis de acontecer conosco. Afinal, câncer e acidente de carro são coisas que só acontecem com os outros, não é mesmo? Sem falar que tendemos a questionar menos as evidências e tomar mais ações contra problemas que são causados por um culpado em específico, são imorais, são imediatos e abruptos. Tudo o que o aquecimento global não é. O aquecimento não é causado por ninguém, nem um grupo de pessoas específico, mas sim toda a humanidade responsável. Também não é algo imoral consumir energia nem produtos vindos de combustíveis fósseis, também não é algo que as pessoas acham que vai acontecer nessa geração e também é algo que vai mudando aos poucos durante décadas. Por isso que no caso do terrorismo, basta que exista um baixíssimo risco para que ações efetivas sejam tomadas. Ele é causado por um grupo de terroristas bem específicos como o ISIS, são completamente contra a nossa moral, ataques acontecem todo ano e são abruptos. Em conclusão, temos que entender por que seres humanos em geral tendem a negar a ocorrência do aquecimento global. Não podemos nos culpar por isso, afinal, nossa mente nos faz ser assim. Devemos tomar consciência disso e lutar contra a nossa própria natureza. Também devemos sempre procurar nos questionar se as informações que vemos realmente possuem uma credibilidade científica e procurar debater com pessoas sobre o assunto, sempre procurando um ideal comum. Afinal, mesmo com opiniões políticas divergentes, de um jeito ou de outro, todos nós queremos manter esse planeta um lugar limpo, próspero e agradável. Isso destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e preservarmos e apreciarmos o pálido ponto azul, o único lar que já conhecemos até hoje. Bom, então por hoje é só, minha gente. Espero que você tenha visto esse vídeo com carinho e que você reavalie suas crenças. E obrigado por assistir. Para mais assuntos delicados, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. E dessa vez é: qual o pior tipo de aquecimento? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.